Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Divino Espírito Santo venha nos iluminar, que os santos anjos e arcanjos nos auxiliem a compreender, vivenciar e acolher a palavra de Deus, que São Gabriel possa nos fortalecer pelo poder e força do Santo Evangelho, São Rafael possa trazer cura e libertação para o corpo e alma, ele que é a medicina de Deus, e São Miguel nos ajude a vencer todas as tentações e distrações causadas pelo demônio. Amém. Queridos e amados irmãos seminaristas, de um modo especial meu irmão Frater Estevão, que está aqui da comunidade dos salvistas, meus familiares, minha mãe que está aqui presente, minha mãe madrinha que está aqui também, minha sobrinha e amigos de outras paróquias que se fazem aqui presente. Sejam todos bem-vindos. A liturgia de hoje nos coloca no cenário de alguns mártires que derramaram o seu sangue para que a palavra de Deus pudesse ser pregada. O tema proposto para o padre nesta noite tem ali como um dos pedidos do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Além disso, estamos vivendo o ano da oração decretado pelo Papa Francisco. E nada melhor do que no ano da oração meditarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E aqui, antes mesmo de introduzirmos no tema, de entrarmos no tema, mas já também entrando, muitas vezes se escuta, agora mais onde o padre está lá em Cotia: padre, eu queria muito uma oração forte, assim, sabe? Aquela oração que vai balançar a casa. Mas eu fico me questionando, Jesus era Deus, sim ou não? Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, sim ou não? Sim. E que oração que Jesus ensinou? Então se o próprio Deus ensinou uma oração, tem oração mais poderosa, mais forte do que a do Pai Nosso? Eu acho que não. Você mesmo tira a credibilidade, a força e o poder da oração do Pai Nosso. Porque ela entrou no seu dia a dia, muitas vezes no automático, você não sabe nem o que está pedindo, como está rezando, como está orando. Mas se você tomar como base cada uma das partes, trechos, das petições da oração do Pai Nosso, você vai perceber a riqueza, a profundidade desta oração. Quantas pessoas dizem: padre, eu não tenho tempo para a oração? No ano da oração, uma criatura de Deus diz que não tem tempo para orar. Como não tem tempo para orar? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E você pode ter como base: padre, porque eu não sei orar. Sabe sim, o Senhor te ensinou. Toma como base a própria oração do Pai Nosso. Cada um dos trechos, para um tempinho, medita cada uma das partes. Você vai ver que você vai gastar ali um tempão em cada um dos trechos da oração. E o pedido de hoje, ou o tema de hoje: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para não dizer que o padre não citou os mártires, esses mártires vieram com este pedido e esse desejo também no coração deles. Santo Inácio de Azevedo veio para cumprir a missão com base também no Pai Nosso, porque havia também um povo nessa terra que, ainda não sabendo orar, não sabendo rezar a oração que Deus ensinou, também pedia ao seu Deus do seu modo: Senhor, dai-nos também o pão de cada dia. E quem é que veio para trazer esta palavra, para trazer este alimento também a estas terras? Estes homens corajosos, amando também de Cristo, da companhia de Jesus, vieram para alimentar este povo. Mas, como a entrega era total, eles testemunharam a fé e o desejo ardente de levar este pão a estes corações, sendo mártires e entregando a sua própria vida. Aqui deve ser também o desejo do nosso coração, a partir desta oração: que ninguém passe fome, que ninguém passe nenhuma necessidade, e aqui é nenhuma mesmo, porque o próprio livro do Atos dos Apóstolos nos ensina o seguinte: eles colocavam tudo em comum, de tal modo que não havia necessitados entre eles. Sim ou não? Ou a Sagrada Escritura está mentindo? Não. Quando oramos a oração do Pai Nosso, e também neste trecho, nós rezamos: o pão
Quebrado o microfone assim. Porque eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Está só o padre aqui. Jesus, ficou só eu e o Senhor aqui, eu acho, hoje. Na oração nós dizemos o pão nosso. Nosso. Não é o meu pão. Não é o seu pão. É o nosso pão. Não é individual aqui. O pedido não é egoísta. O pedido não é altruísta, voltado para si. Não. Na oração do Pai Nosso você se lembra dos seus pedidos e deve se recordar também dos pedidos e das intenções do seu irmão, daquele que está necessitado, daquele que mais precisa. Assim como os mártires vieram de Portugal, de longe, para trazer o alimento, sim, espiritual, que este trecho também pede, Deus também quer suscitar no seu coração esse desejo de levar o alimento, pode ser também material, e também deve ser, mas também o desejo de levar este alimento espiritual a outros. Porque na Santa Missa você come deste alimento, você come deste pão, para que você também não tenha nenhuma necessidade. E o Senhor também te convida a levar este pão a outros também, que passam necessidade, como um dia talvez você também passou. A oração é bem clara. O pão nosso. Primeira reflexão. Eu sou egoísta? Eu só penso em mim? O meu olhar está voltado somente para mim mesmo? Ou para as necessidades do outro também? Porque somos filhos do mesmo Pai. Como eu posso olhar para o meu irmão passando fome? E aqui também, mais uma vez, nos dois sentidos, e não me importar. Há um santo da igreja, até ele é bem polêmico e forte, São João Crisóstomo, que tem uma frase dele, dentre outras, até um pouquinho pesada, mas que cabe aqui como uma pequena reflexão. Sabendo São João Crisóstomo que na comunidade dele morreu um irmão de fome, dentro do ambiente da comunidade morreu um irmão de fome, ele, boca de ouro, com a boca firme, forte, um grande profeta, fez o seguinte: o povo se preparou para a missa e ele disse: hoje não vai ter missa não. Como assim, padre? Não vai ter missa? Não vai ter missa. Porque como pode alguém querer comer do pão de Cristo, sendo que morreu na comunidade de irmão passando fome? Como é que vocês querem comer o pão do céu, se isso não se transforma em caridade, em um olhar atento ao outro, àquele que é mais necessitado? O próprio Cristo, Ele se doa a nós como alimento, Ele se dá a nós como alimento. E como é que eu não consigo ter um coração caridoso, generoso, entendendo que o meu irmão é filho do mesmo? Então pare, tem uma coisa que não é muito cristã. Quando você pensa o seguinte: fulano ali não tem nada a ver comigo, não tenho que me importar com fulano não, porque não, nem é da minha família, não tem nada a ver. Não. Como não? Como não? Somos filhos do mesmo Pai. E você pede na oração do Pai Nosso o pão nosso. Que não haja necessitado dentro da nossa comunidade, mas também que não haja preguiçoso, né? Que não quer trabalhar, mas que não haja necessitado. Pedimos também: dai-nos, Senhor, este pão hoje. E tem diversas formas de interpretar isso também à luz do próprio catecismo. Uma delas é vivendo aquilo que o próprio Cristo diz no Santo Evangelho, aquilo que também o livro da sabedoria, Eclesiastes também nos ensina, que há um tempo para cada coisa. E o Senhor também nos ensina no Santo Evangelho que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir, com o que vamos comer, devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua, e tudo mais nos será.
Porque não adianta fazer muita coisa, porque nenhum dia mais será acrescentado na nossa vida. Por isso que na oração você também pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem é que tem certeza que tem o dia de amanhã aqui? Uma vez eu perguntei isso, a pessoa levantou a mão: eu tenho, padre. Bendito seja Deus, que eu não tenho não. Quem é que tem certeza do dia de amanhã? Ninguém. E olha a oração do Pai Nosso mais uma vez te ensinando, como a música do Padre Nilson também, que ele canta muito: você só tem o hoje. Hoje. Não, amanhã eu não sei se eu vou comer, se eu vou jantar. Quantas pessoas estão almoçando pensando na janta? Eu estou comendo agora, mas à tarde acho que eu vou comer um McDonald's, acho que à noite eu vou tomar uma Coca-Cola, à noite eu vou na quermesse. Viva aquele momento. Você só tem o hoje, você só tem o agora. Viva com aquilo que Deus te providenciou naquele momento. E não reclame. Este hoje se remete também ao povo do Antigo Testamento, que não conseguia olhar para a providência divina, para aquilo que Deus providenciava em cada um dos dias. Deus mandou o maná para que o povo se alimentasse, sim ou não? Sim. E claro que o povo foi muito agradecido, né? Não foi. Deus mandou as codornices lá, os passos, para que o povo se alimentasse, deu o pão, o alimento. Claro que o povo foi muito agradecido, né? Não. E quantos sinais do alimento agora sim material Deus concedeu, e o povo fez o quê? Reclamou. Não viveu o hoje. Aquilo que Deus preparou para aquele dia. O que é que Deus te preparou para este dia? E agora eu estou falando dos bens materiais mesmo. O que é que você tem? O que é que você comeu no dia de hoje? Será que você valorizou aquele prato hoje? Porque a palavra de Deus ela é clara. Para cada dia basta preocupação. Por que se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer? O próprio Senhor diz: Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Vivo hoje. Vivo hoje. Amanhã. Não. Hoje. A oração te ensina a te colocar também aqui, nessa realidade. O que é que Deus me providenciou para o dia de hoje? Senão você vive sempre o amanhã, o depois, o amanhã, e este amanhã nunca chega. E daí vem a depressão, o desânimo, a fraqueza e também a anemia espiritual. Porque você não se preocupa em se alimentar todos os dias, agora não só do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Você reza a oração do Pai Nosso, e perdão do que eu vou dizer, como é que você reza a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, dai-nos hoje o pão de cada dia, mas não é capaz de meditar um único texto da Sagrada Escritura diariamente? Não é capaz de cantar um trechinho de um salmo? Não abre sequer muitas vezes a liturgia diária? Que alimento é esse que você está se alimentando, que não é a própria palavra? Aquilo que o próprio Senhor também nos diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perdão mais uma vez, como é que você tem coragem de rezar a oração do Pai Nosso nesse trecho, se você não consegue abrir a Sagrada Escritura? Ou está até aberta lá no Salmo 91, o padre vai na casa, quando ora, põe a mão, gruda. E vem a Bíblia junto com o padre, esse padre abençoando com a Bíblia, que grudou. Tanto pó que tem lá. O mosquito lê, que ele para lá, né, as baratinhas, passa, mas você não. Elas vão para o céu, você fica lá, mofando. Quanto tempo você não lê, não se alimenta desse alimento espiritual? Mais uma vez, como é que você reza a oração do Pai Nosso sem acreditar, sem confiar? O pão nosso de cada dia, Senhor, é a providência dos outros dias, mas nos dai hoje. Viva o hoje. Viva o que o Senhor te concede hoje. Agradeça por aquilo que Ele te deu hoje. Por isso que o padre começou falando. Você recebeu coisas ruins? Hoje, agradeça. Louve. Bendito seja Deus. Bendito sejais vós, Senhor. Obrigado
Porque mesmo diante disso, o Senhor não me deixou faltar nada. Nada. Além disso, queridos irmãos e irmãs, nesta petição do Pai Nosso, nesse pedido, nós clamamos ao Senhor que Ele nos conceda uma graça de uma verdadeira e sincera humildade. Porque nós devemos viver na seguinte dimensão. Devemos pedir como se dependêssemos inteiramente de Deus, e é verdade, e trabalharmos como se dependêssemos de nós mesmos. Diz o Catecismo da Igreja. Explica um pouco melhor. Viva todos os dias totalmente dependente de Deus. Como uma criança, o próprio Senhor ensina no Evangelho. Uma criança que depende dos seus pais para comer, sim ou não? Ele pode trabalhar? Um bebezinho pode trabalhar? Não. Ele depende de quem? Do pai e da mãe. Viva como esta criança, todos os dias. Eu sou inteiramente do meu Deus. Eu dependo inteiramente do meu Deus. É Ele que me providencia o maná, é Ele que me providencia o alimento. E se Ele me providenciou isso, é isso então que eu vou ter. Eu vou louvar, vou bendizer e agradecer. Tem alguém aqui que ainda se sustenta com leite materno? Eu quero que não, né? Pelo menos adulto não. Não. Mas não foi importante naquele momento para que o bebê crescesse, sim ou não? Mais uma vez, cada dia, sim, cada dia. Deus vai providenciar o alimento certo para cada dia. Então viva na dependência total e inteira do seu Deus. Mas também trabalhe, ou seja, se esforce. Faça o que tem que ser feito, como também se você dependesse das suas forças para comer. Ou seja, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Mas confie inteiramente em Deus. Ou uma frase popular: faça a sua parte que eu te ajudarei. Faça a sua parte. Confie em Deus e trabalhe para que Deus possa também te ajudar e te sustentar. Não só hoje, mas todos os dias. Saindo, mais uma vez, da dimensão material e na espiritual. Você age dessas duas maneiras? Na sua vida, você se coloca como aquele que depende totalmente, inteiramente do seu Deus? Senhor, eu preciso de Ti. Como o Padre Pio mesmo colocava na sua oração: fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, meu amigo. Eu dependo de Ti. Sem Ti eu não consigo nada. Sem Ti eu nada posso. Isso faz com que a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes soberbo, que olha muitas vezes para si, passe a olhar mais para o nosso Deus. Quantas frases o inimigo não coloca no coração do povo? Ah, padre, eu que não vou levantar às 5 horas da manhã não para ver. Mas Deus que não coloque um soprinho do Espírito dele para ver se tu levanta da cama, rapaz. Ele que não coloca ali, basta ele esquecer já era. Tchau, caixão, vela preta, tem que chamar o padre para fazer exéquia. Acabou. Acabou. Não é assim. Não é assim. Você depende de quem? Em primeiro lugar, de quem que você depende? Não escutei. De quem que você depende? Deus. Viva como esta criança que depende totalmente de Deus. Mas trabalhe também. E quero citar aqui uma passagem que o Papa Francisco também, ao falar da oração do Pai Nosso, falando da partilha, e o padre agora inserindo essa questão da criança, para você entender melhor que você tem que ter exatamente no seu coração esse desejo de querer ser como uma criança que pede para o seu pai, que pede o sustento, que pede o alimento, mas que tem também a coragem e o desejo de partilhar. Há uma passagem bíblica em que haviam muitos com fome e o Senhor percebeu que não tinha comida. Então ele disse aos seus discípulos: vamos alimentar essa gente. Vamos alimentar. Olha, como? Não tem mercado aqui? Não tem dinheiro? Vamos mandar para a cidade? Não tem. Queridos irmãos e irmãs, quem foi que pegou o que tinha e ofereceu e entregou a Cristo? Não escutei.
Não escutei. Uma criança. Sim ou não? Sim. Que ofereceu lá os pães e os peixes. Uma. E quando ela entregou os pães a Cristo, entregou o seu trabalho, entregou a sua vida, o que Cristo fez? A multiplicação dos pães. Aqui que essa criança entendeu o quê? O pão não é meu, o pão é nosso. E quando eu pego este pão que é nosso, aquilo que Deus me deu, também os meus dons, por isso 5 pães, 2 peixes, os meus dons, os meus talentos, e coloco a serviço de Deus, coloco aos pés de Jesus, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, todo mundo sai saciado e ainda sobra. Pense, haja como uma criança que depende de Deus e se coloque a serviço de Deus como aquela criança fez. Um coração generoso alimentou uma multidão. Uma multidão. Se você agir como uma criança, entendendo esse pedido da oração do Pai Nosso, com um coração generoso, ninguém vai passar necessidade. Porque os dons que Deus te deu, colocado aos pés dele, ele vai saber distribuir para aqueles que mais precisam, de acordo com a necessidade de cada um, também em cada dia. Teria ainda muitos detalhes, mas o padre não vai se alongar muito e nem ficar citando muito aqui o catecismo. Mas eu encerro colocando o finalzinho, que também é importante, à luz do catecismo da Igreja Católica, no número 2837, que diz o seguinte: de cada dia. Esta palavra não é usada em mais lado nenhum no Novo Testamento. Tomada no sentido temporal, é uma repetição pedagógica também do hoje, como o padre falou, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomado no sentido qualitativo, significa o necessário para a vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é entender que Deus providencia o necessário para a nossa vida. E se Deus providencia já aquilo que é necessário, por que é que você está aqui na igreja sofrendo com algo que é além? Vou fazer uma simples pergunta. Você já não tem mais do que talvez deveria ter? Será que nós já não temos mais do que de fato precisaríamos para viver e sobreviver? E ainda assim com um coração tão egoísta. Lembre-se da viúva que pegou as suas 2 moedinhas, colocou lá, e o que Jesus diz? Esta mulher deu mais, entregou mais, ofertou mais do que todos os outros. Por quê? Todos os outros entregaram a Deus o quê? Esmola, o pouco. Mas ela deu tudo o que possuía para viver. Mais uma vez o catecismo te coloca nessa dimensão, tanto da partilha, como viver com o suficiente, com o necessário. E continua ainda. Tomada a letra, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao antecedente e evidente, o sentido celestial, este dia é do Senhor e do banquete do reino antecipado na Eucaristia, que já é a presença do reino que vem. E por isso, conveniente que a liturgia eucarística seja celebrada em cada dia. Este pedido que fazemos aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se remete também, e o catecismo encerra esse trecho falando exatamente da Eucaristia, que é o alimento, ou para aqueles que podem, deveria ser o alimento diário do cristão. Providencia-nos, Senhor, este pão descido do céu, este pão eucarístico, este pão que antecipa o banquete celestial que está preparado para os filhos de Deus. Pedir o pão nosso de cada dia é pedir todos os dias: Senhor, não deixe faltar a Eucaristia, não deixe faltar o alimento espiritual, não me deixe sair, Senhor, desta vida sem comungar, sem comer do teu corpo, sem comungar do seu sangue.
Perdão do que o padre vai dizer agora, mas o Espírito pede também para o padre dizer isso. Você, meu irmão e minha irmã, tem que escolher, você que não pode comungar. Ou você escolhe o corpo daquele que está ao seu lado, daquela que está ao seu lado, ou o corpo de Cristo. Os dois não dá, se você não é casado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que você está pedindo? Senhor, me dê o pão descido do céu. Me deixe alimento, que é o essencial. Aos olhos humanos é tão pouco, mas é o alimento que a minha alma, que o meu corpo e que a humanidade inteira precisa. O que é que diz o Padre Pio? O mundo pode até viver sem a luz do sol, mas jamais sem a Santa Estia, a Santa Missa. Santa Missa. O que o inimigo quer fazer contigo? Ele quer te afastar desta missa da Eucaristia, porque ele sabe o poder que vem daqui para te sustentar, para te alimentar. E neste pedido, o Senhor deixa bem claro: peça para que nunca falte este banquete no dia a dia da sua vida. Dai-me, Senhor, do pão da Eucaristia, hoje e todos os dias da minha vida. Que eu nunca mais passe fome, que nunca mais passe necessidade. Mas eu quero, Senhor, ter a minha fome saciada com este pão, com um pão que desceu do céu. Encerro com 2 afirmações de salmo. Está no trecho que cantamos hoje. Entendendo que o Senhor não rejeita nenhum dos seus filhos para este banquete, para esta mesa. Há poucos dias a Sagrada Escritura, a liturgia nos colocava no cenário em que Deus olha para Mateus, escolhe Mateus, e Mateus então começa a chamar um monte de pecadores para sentar à mesa e comer com Jesus. Jesus também passou na sua coletoria de impostos na sua vida, na minha, como um pecador, e também te convidou para esse banquete para sentar à mesa com Ele. Não pense que aqui ninguém é santo, que não somos. Não é mérito nosso. Quem é que nos escolheu? Foi Ele. Ele não rejeita. E é isso que o finalzinho do Salmo deixa claro. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer a sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não te rejeita. E é por isso que o salmista também diz o seguinte: preparaste, Senhor, uma mesa bem à vista do inimigo. Olha a mesa aqui. Quem é que vê essa mesa? Além de nós, o inimigo. De que lugar ele quer te afastar? Dessa mesa. Desta mesa. Preparastes uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça. Na Santa Missa, o Senhor derrama esta nova unção que cantávamos aqui. Este óleo que faz escorrer pelo nosso corpo, que também é o próprio sangue dele que nos lava, nos purifica e nos torna um pouquinho mais digno para comermos deste pão que desce do céu em toda a Santa Missa. Que você nunca, em nome de Cristo, nunca passe fome deste pão. Pode te faltar, e Deus queira também que não, o alimento material, mas que você nunca se afaste do alimento espiritual que é a Eucaristia. Mas valorize este grande tesouro, o pão nosso, o pão do Pai, dado a nós em alimento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido então a ficar de pé mais uma vez. Feche seus olhos neste momento, coloque a mão no seu coração e peça: Senhor, eu que como uma criança agora me coloco na tua presença. Eu sei que o Senhor é o meu Pai, e sendo meu Pai eu ouso agora pedir, Senhor, pedir que eu não quero nunca mais, Senhor, morrer de fome. Eu não quero nunca mais, Senhor, me sentir fraco, desnutrido, sem o verdadeiro alimento. Sim, um alimento material que eu sei e eu creio que o Senhor providenciará também fruto do meu trabalho, do meu suor.
Mas eu quero hoje, Senhor, pedir nesta oração que o Senhor me alimente, Senhor, com a Tua graça. Me alimente, Senhor, com Teu Espírito. Faça jorrar do meu interior água viva. Que eu não tenha mais fome, Senhor. Que eu não tenha mais sede, porque é uma promessa vossa àqueles que pedirem a Ti. Dai-me, Senhor, de comer nesta noite. Não permita, Senhor, que o inimigo nunca me afaste da mesa da Eucaristia. Que o inimigo nunca me tire, Senhor, o vosso corpo e o vosso sangue, que custou muito caro a Ti. Senhor, providencia na minha vida todos os dias este pão descido do céu. E é este pão que sacia a minha fome, sacia a minha alma. Eu desejo, Senhor. Eu quero, Senhor, deste pão. Eu quero. E como uma criança eu peço. Vem, Senhor Jesus, cada dia, em cada dia da minha vida. Vem, Senhor Jesus, nos momentos em que eu mais necessitar. Vem, Senhor Jesus, nos momentos da minha fraqueza. Quando eu não conseguir mais caminhar por estar fraco, me sustenta, Senhor. Me alimenta, Senhor. Tira do meu coração também todo o sentimento de egoísmo, todo o olhar voltado para mim mesmo, na qual eu não olho e não me importo com a necessidade dos outros, inclusive nem muitas vezes com aqueles que estão dentro da minha própria casa. Perdão, Senhor, por muitas vezes olhar apenas para mim. Perdão, Senhor. Mas eu quero, providencia o alimento necessário para todos os dias. Eu vou te buscar, Senhor. Isso. Queira buscar a Deus de todo o meu coração. Vem, Senhor Jesus. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Como uma criança que pede, levanta seus braços. Eu preciso mais. Isso. De ti. Diga que você precisa mais dele. Eu preciso mais de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Mais uma vez, eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Que seja a sua oração do dia a dia também. Precisamos de ti, ó Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Declare com todo o teu coração. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. De ti preciso, Isso. preciso. No que você mais precisa Mais dele? que tudo nesta vida,
Se veja naquilo que você mais precisa. Preciso, és a razão do meu viver. Incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Em que você precisa de Deus? Preciso na nossa vida, Senhor. Preciso no nosso trabalho. Mais que tudo na nossa família, nesta Senhor. Vida. Preciso, és a razão do meu viver. Incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Deixa agora o Espírito pedir em ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de ti, ó Deus. Suscita no coração dos vossos fiéis desta noite. Batiza no Espírito Santo. Vem curar, vem libertar. Você que passou muita fome na sua infância e hoje você come compulsoriamente, come até sem necessidade. Em nome de Cristo, o Senhor te toca agora neste trauma da sua infância. E você hoje mesmo pensou: eu como demais, eu não consigo controlar. Você passou fome, em nome de Cristo o Senhor te liberta agora com o sangue dele. Nós pedimos, precisamos de ti, Espírito. Vem, Espírito Santo, curar. Vem, Espírito Santo, libertar o teu povo que clama nesta noite, Espírito Santo. Você também que é extremamente egoísta e tem guardado até muito dinheiro, inclusive dentro de uma gaveta, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. Você já tem tudo, mas é um egoísmo, uma ganância. Em nome de Cristo, meu irmão, se liberte disso nesta noite. Em nome de Cristo. Totalmente vosso, Senhor. Precisamos de ti mais que tudo nesta vida. Mais uma vez, vamos declarar: eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Isso. Todos os dias. De ti. Canta mais forte. Eu preciso mais. É para o seu Pai que você está pedindo. É com o Espírito Santo que você está pedindo. Preciso mais. É junto a Cristo que você está pedindo. De ti, meu Deus. Eu preciso mais, Senhor. Eu preciso mais. Preciso mais de ti, meu Deus. Para encerrar, declare cantando: mais que a vida. Mais que a vida, eu preciso de ti.
preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus, mais que a vida. Eu preciso de ti, mais que eu preciso de ti, mais que a eu preciso de ti, meu Deus. Você que desde muito pequeno fazia tudo sozinho, tudo sozinho. Você cresceu hoje, você mora só. E no seu coração via uma certeza: eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Você depende de Deus. E Ele está te tocando agora com uma brasa de um serafim, te colocando de novo o amor no teu coração. Ele está te tocando agora. É neste momento. Você teve que carregar muita coisa sozinho, de fato. Foi até forte. Não se envolveu com ninguém, não se relacionou com ninguém porque queria viver só. Mas o Senhor te toca agora com o amor dEle, com a brasa ardente do coração dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor realizou nesta noite, pois precisamos e necessitamos de Ti. O Senhor olha para nós, para os pequeninos, como disse hoje no Santo Evangelho, que o Senhor louva ao Pai por esconder as coisas dos sábios e entendidos e revelar aos pequenos. Aqui está, Senhor, aqui estão os Teus pequeninos. Revele aquilo que Tu queres no coração dele. Mostre o Pai, mostre o desejo do Pai constantemente. E o desejo do Pai é que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros. Ajuda-nos também a que não haja nenhum necessitado em nenhum aspecto dentro desta comunidade, dentro desta paróquia, hoje e por todo sempre. Amém.